para mim é extasiante. Por que é extasiante? O nosso coração, ele bate de acordo com as emoções. E cada vez que eu estou na frente, não importa se é 1, não importa se é 10, não importa se são 100, para mim a emoção é a mesma. E cada vez mais meu coração bate mais forte. E cada vez mais aflora em mim algo que só me dá energia para cada vez mais seguir essa missão. O que é essa missão? Primeiro eu queria aqui, só ajudando o Fernando, agradecer a presença do Dr. Gino Bruno Françoso, que além de um grande médico que vocês vão ouvi-lo falar, uma referência ortomolecular e não só, é um irmão nessa família que a gente vai começar a criar aqui no Brasil. Também a presença do Dr. Silvio Santos, um dos maiores empresários de Portugal. Ele também vai estar aqui na frente conversando com vocês. E aí vocês vão ver a parte emotiva, a parte comercial, a parte médica e a parte emocional do que é esse projeto. Como ele me apresentou, meu nome é Domingos. Aí temos aqui também, desculpa Daniel, me perdoe. Seja à vontade. O Daniel é uma das pessoas que hoje posso lhe dizer que é o number one em internet no mundo na língua portuguesa. Quer dizer, com um time desse e com esses olhos lindos que eu estou vendo aqui, e eu ia fazer uma mágica com cartas para vocês perceberem que depende do que vocês pensam aí, aquilo eu sinto, hein? Vocês vão sentir o quanto é lindo isso. Como ele disse, meu nome é Domingos, minha formação é gestão de empresas. Fui gerente de banco no Banco Safra, na Avenida Paulista, durante alguns anos. Comecei no BCN, depois fui para o Banco Safra. Compraram meu passe, não sei porquê. E tinha como atividade também o futebol. Fui vice-presidente da Portuguesa de Esportes, quando a Portuguesa era time, né? Até 92. Depois que a gente saiu de lá, destruíram a minha coitada luzinha, a minha luzinha, né? E o que era importante, como gerente de banco, a gente fazia diferença na vida das pessoas. Como vice-presidente de futebol, como eu fui, a gente também fazia diferença no sonho dos garotos, né? O que é lindo isso, você fazer a diferença na vida de uma pessoa. Fantástico. E por querer fazer a diferença na vida de uma pessoa, e hoje eu não vou poder me alongar muito na minha apresentação de como eu conheci a For Life, por amor a uma pessoa, eu fui abençoado com a For Life em minhas mãos. Eu tinha um casal em Luxemburgo, que era uma das pessoas mais chegadas, porque infelizmente eu e minha esposa não temos filhos, porque a minha esposa com 26 anos teve um câncer, um mioma no útero e teve que fazer uma esterectomia. Então, se eu não posso ter, cada um tem o seu Deus, e Deus não queria que nós tivéssemos filhos, nós começamos a adotar alguns filhos por aí, né? E em Luxemburgo era esse casal. E num domingo eles chegaram para mim e falaram assim, não falaram muito, nós percebemos a tristeza nos olhinhos daquela Sandra Reis, que onde eu estiver nesse mundo, enquanto Deus me der força para falar o nome dessa mulher, eu falo no mundo todo. Por quê? É graças a ela que eu estou aqui hoje. É graças a ela que eu hoje estou conseguindo realizar sonhos da minha vida e realizando sonhos para outras pessoas. A pessoa deve estar falando, esse cara é diretor, gerente de banco, empresário, jogador de futebol. O que ele está fazendo ali na frente? Vocês vão entender. E quando vocês entenderem e sentirem o que é isso, vocês vão entender o porquê que eu estou aqui. Quando a Sandra me disse que estava com câncer, morte. Câncer, morte. Aquilo foi como se eu tivesse levado um soco. E eu estava passando por uma fase na minha vida muito complicada, que um dia, quando a gente tiver uma coisa um pouquinho, com mais espaço de tempo, eu vou poder contar para vocês. Eu esqueci dos meus problemas e passei a viver o problema dela. E quando eu passei a viver o problema dela, eu procurava no mundo todo, prestem atenção, eu no futebol, Espanha, Alemanha, França, Brasil, nem se fala, todos os países onde tinha um futebol forte, a gente sempre tentava vender um jogador, né?
procurei e acabei encontrando duas alternativas. E nessas duas alternativas, o que eu fiz? Eu imprimi e pedi para ela levar para o médico dela. Antes da quimioterapia, quando ela levou para o médico dela, a reação do médico foi uma reação que quem sou eu para julgar, mas cada um sabe. Ele falou que era uma farsa, que aquilo era um negócio e que aquilo não tinha cabimento. Para encurtar, 21 dias, quando ela volta para fazer quimioterapia novamente. Quando que ela voltou? Quando o seu sistema imunitário subiu, quando seus glóbulos brancos estavam de uma maneira forte para receber novamente quimioterapia. Quando ela senta na frente do médico, o médico chega para ela e fala assim: olha, Sandra, você vai fazer quimioterapia assim, 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 assado. E quando você chegar em casa, você pega uma bacia, põe água, bicarbonato de sódio. Aqueles documentos que ela tinha entregue ao médico, ele só foi ler numa hora, que não tinha ninguém, ele tinha esquecido que foi ela que entregou esses documentos ali. Ali naquele momento, foi o clique dela, e nesse clique dela, ela me telefonou e falou: eu quero os produtos já. Quando ela falou eu quero os produtos já, eu fiquei descadeirado, não sabia o que fazer. Por quê? Eu estava pesquisando, eu estava analisando, porque ele tinha dito que era uma farsa. Mas alguma coisa no meu coração sabia que aquilo não era uma farsa. Liguei para amigos meus aqui do Hospital do Coração, liguei para Portugal, falando com um cardiologista que cuidava da minha parte cardíaca. E o aqui de São Paulo apenas falou que isso já está encapsulado. Já. Onde é que você descobriu isso? Eu falei: olha, Luiz, eu vou te mandar, me manda a documentação já. Quer dizer, eu tinha um cara em Luxemburgo falando que era uma farsa, um dos maiores cardiologistas do país dizendo que era algo fantástico. Liguei para Lisboa, a mesma informação, quer dizer, eu tinha duas pessoas falando bem e uma pessoa ruim. Perfeito. Não vou me alongar nessa parte, porque hoje eu quero muito o Dr. Gino aqui falando o máximo para vocês da experiência dele sobre os fatores de transformação. Só posso lhe dizer que hoje a Sandra, depois de 8 meses, ela não tem câncer, ela, graças a Deus, zerou, ela tinha uma bolsa do lado, hoje já está ligada normalmente, normal, depois o Gino, de médico e louco todo mundo tem um pouco, né? Já está completamente sarada, e se vocês quiserem olhar e sentir o depoimento dela, está no nosso blog da internet para vocês sentirem o que é aquilo. Quando ela me disse isso, eu peguei e fui até Portugal. Por quê? Porque as informações eram que eu não tinha esse produto em lugar nenhum por ali. França, Bélgica, Luxemburgo, Suíça. Eu falei: mas peraí, como é que um produto desse não está nesses países? Aí criou o bichinho do administrador de empresas, como gestor de empresa. Mas o meu foco era a Sandra. O foco era a Sandra. Quando a Sandra começou a melhorar e acabou dando o que deu, correto? Que ela ia atingir o topo e acabou atingindo e conseguindo o topo, com a ajuda dos fatores de transferência, eu quero deixar bem claro: tudo que eu vou falar aqui, nada nesse mundo cura. Nada. A única coisa que pode nos curar é o nosso próprio corpo. Depois o Gino vai poder explicar sobre isso. Quando ela me falou que queria os produtos, eu consegui os produtos, ela começou a tomar e fui até Portugal, porque eu queria ver o que era isso que tinha caído na minha mão, essa bênção que tinha caído na minha mão. E eu vou explicar a partir de agora para vocês o que se trata sobre essa missão, que hoje, eu tenho certeza, é a segunda vez que eu estou fazendo isso em São Paulo. Daqui vai sair muitos grãos de mostarda que vão virar grandes árvores por esse país todo. E para mim vai ser uma das maiores alegrias deste mundo. Porque hoje eu posso dizer, por mais que eu tenha conseguido ajudar muita gente, como no banco ou no futebol, hoje eu sou o homem mais feliz do mundo. Posso dizer para vocês que sou o homem mais feliz do mundo, porque eu faço a diferença na vida das pessoas. Dr. Gino faz a diferença na vida das pessoas. Silvio Santos faz a diferença na vida das pessoas. Silvio, todos que estão aqui, que pertencem já à família For Life, vão continuar a fazer a diferença na vida das pessoas. Quando eu chego em Portugal, sou recebido de uma maneira fantástica. E um dos maiores problemas do ser humano, sabe qual que é?
Toda pessoa que chega perto da gente, Fernando nunca me viu na vida. Fernando, meu querido, tenho aqui uma coisa fantástica. A primeira reação nossa é qualquer. Esse cara vai me enganar. Por quê? Porque nós estamos sempre com não. Tudo na nossa vida. Eu, por exemplo, desde moleque, eu devo ter escutado 735 bilhões, 935 milhões de nãos da minha mãe. Correto? Qualquer coisa que a gente faz, olha, cuidado, olha, presta atenção, olha, presta atenção. E o que às vezes acaba acontecendo com a gente? Portas fantásticas poderiam ser abertas. Pela nossa desconfiança, nós não deixamos essa luz e esse ar entrar. E eu não deixei acontecer isso e fui ver o que era falar. Quando eu sou recebido daquela maneira, sou sincero, eu pensei que eu estava entrando no Real Madrid, correto? E estavam querendo me vender um jogador com problema no tornozelo, o pubis todo estourado, e queriam me pôr um barreto. Né? Como é que fala aqui? Um boné. Quando eu chegava num time de futebol e eu era maltratado, o que era? O jogador é bom. Esse é bom. Porque valoriza o que não vale e se deprecia para aumentar o valor de um produto fantástico que nós tínhamos. Chegando lá, eles me explicaram o seguinte: existe uma empresa nos Estados Unidos que se chama For Life Research. Essa empresa foi criada em 1998 por um casal que se chama David e Bianca Lissoni. Primeiro, research. For Life Research, o que isso quer dizer? Pesquisando para a vida. Eu mudei um pouco isso, e já em alguns países eu sempre tenho falado e gostaria que vocês tentassem entender o que é isso. Nós nascemos, primeira vida. Enquanto vivemos, segunda vida. Morremos, terceira vida. Vocês só vão saber o que é a quarta vida quando vocês conhecerem o que é For Life e participarem do For Life. Vocês só vão sentir isso quando participarem do For Life. O David Bianca, o David é um dos maiores cientistas que os Estados Unidos tinha, teve e sempre terá. Bianca é uma das maiores administradoras que trabalhava em marketing de rede de todas as empresas que vocês possam conhecer. Ela sempre era consultada sobre as suas evoluções. Os dois se casaram, se aposentaram, 55 anos de idade, 27 anos de atividade, não precisavam fazer mais nada, muito bem financeiramente, só que o David, um cientista fantástico que era, tinha um problema no foro respiratório. E esse problema no foro respiratório, eu sempre digo que levava a uma frustração. E qual que era a frustração? Ele tinha descoberto centenas de fórmulas, que tenho certeza que aqui todos já usaram, tá? Não vou aqui nomear quais são, e não tinha conseguido resolver o problema dele, que era o seu problema respiratório. Então, para ele era como se fosse uma frustração. Um mecânico conserta o carro de todo mundo, mas o dele não consegue nem ligar para sair para dar uma volta. O que ele começou a fazer? Aposentado, sem necessidade. Eu encontrei os fatores de transferência na internet. Ele foi pesquisar na comunidade científica internacional. Vejam a pequena diferença. E o que aconteceu? Ele acabou descobrindo que em 1949, um cientista chamado Sherwood Lawrence foi chamado logo após a Grande Guerra e foi numa cidade que estava completamente em epidemia de tuberculose. E dessa epidemia de tuberculose, quando ele começou a fazer as suas coletas, encontrou uma pessoa que tinha o vírus, mas não tinha os sintomas.